Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos 16 ao 21, que diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje começa falando do amor de Deus. E é interessante porque diz assim: Deus amou tanto o mundo. Quem pode medir esse tanto? O que de fato significa este tanto? Deus amou tanto. Quanto é esse tanto? A gente não consegue calcular. A gente não consegue calcular. Não dá para calcular o amor de Deus. Não dá. Não tem palavra humana que expresse a totalidade do amor de Deus. Não tem conta matemática que consiga calcular a dimensão, a altura, a profundidade, a largueza do amor de Deus. Não tem como. Mas foi assim que Deus nos amou. No fundo, nós não compreendemos o amor de Deus. Não é fácil pregar sobre o amor de Deus. Não é. Não é. Justamente porque nós, diante da nossa limitação humana, incapacidade, nós não conseguimos descrever na sua totalidade o amor de Deus. Não dá. Não dá. Mas, como o próprio São João vai dizer no capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Então, São João aqui está falando de uma ação salvífica que manifesta o amor de Deus por todo mundo, por toda a humanidade. O amor de Deus aqui não é só para com o povo de Israel, é para o mundo inteiro, é para a humanidade inteira. É para o povo de Israel e para todos os outros povos. E este amor de Deus foi manifestado ao mundo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, o Verbo encarnado. Ele que por amor se encarnou, se fez homem, que por amor entregou-se em sacrifício, para que nós tivéssemos vida e a vida eterna. Então, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. O Filho unigênito, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para quê? Para que não morra todo o que nele crê. Veja, a morte não foi criação de Deus. A morte é consequência do pecado. São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Assim que a morte entrou no mundo, por causa do pecado do homem. Deus disse, não coma desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E claro que São João aqui não está falando da morte biológica, da morte física. Está falando da morte eterna. Deus não nos criou para a morte, mas para a vida. Quando Deus cria o homem e a mulher,
e os coloca lá no jardim do Éden, no paraíso. Foi para viverem na sua presença. Foi para serem íntimos de Deus, participar da vida de Deus. Foi para isso. O homem perdeu essa condição com o pecado, pela desobediência à palavra de Deus. E aí veio a morte. Mas Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Veja, o que é que Deus, no seu infinito amor, quer nos dar? A vida eterna. Mas veja, estamos diante de duas realidades que nós podemos escolher. Isso vai implicar muito no que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos. Veja, a pergunta que eu vou fazer aparentemente é muito fácil de se responder. Por exemplo, nós queremos a morte eterna ou nós queremos a vida eterna? Ah, padre, é claro que a vida eterna. Mas quando a gente vai esmiuçar isso na realidade concreta da nossa vida, quando nós vamos pensar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos anseios, muitas vezes nós escolhemos a morte eterna. Porque muitas vezes nós escolhemos coisas que são contrárias a Deus e à sua vontade, contrárias à sua palavra. Então, responder à pergunta, o que que nós queremos, morte eterna ou vida eterna? É muito fácil dizer, teoricamente, da boca para fora, a vida eterna. Mas muitas vezes o que nós estamos escolhendo pelas nossas atitudes é a morte eterna. Porque muitas vezes nós escolhemos pelo pecado. Se eu escolho o pecado, eu escolho a morte eterna. Se eu escolho o amor de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, eu escolho a vida eterna. O que nós escolhemos hoje, hein? E é isso que significa crer em Jesus. São João está dizendo aqui, quem nele crê não é condenado. Ou seja, quem faz a vontade de Deus, quem guarda a palavra de Jesus, quem vive a fé, quem crê, não é condenado. É salvo. É salvo. Né? Então, peçamos hoje, meu povo, esta graça de crer, mas não uma fé como se fosse um sentimento guardado no nosso íntimo. Eu confio no Senhor, eu tenho fé. Não. A fé se expressa nas obras. É pelas obras que se sabe que uma pessoa tem fé ou não. Eu aí termino com essa pergunta. As suas obras, a sua vida de uma forma concreta, o que você vive, expressa a fé que você diz ter? Pense nisso. Dê o seu like, dê a sua curtida, deixe os seus comentários, se inscreva no meu canal no YouTube, siga minha página no Instagram. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.